Bem-vindos, queridos amigos e amigas, a mais um episódio do podcast Vozes da Lei. Estamos na nossa quarta temporada e hoje nós vamos conversar com o advogado Vicente Braga. Ele é presidente da ANAP e também procurador do Estado do Ceará. Vamos conversar sobre a sua carreira, sobre o seu desenvolvimento, sobre todo esse processo que chegou a levar ele a um posto tão graduado dentro dos procuradores do Brasil. Tudo bem com você, Vicente? Como é que você está? Tudo bem, Zé. Primeiramente, agradecer o convite para estar aqui no seu podcast. Momento que a gente vai poder aqui trazer algumas informações, algumas histórias da nossa vida, tanto do que a gente já viveu, o que a gente vive e o que a gente ainda pretende viver. Vicente, você é muito novo, mas já tem uma experiência muito grande na advocacia pública, né? E você é doutor, enfim. Eu gostaria de saber o que levou você a começar a sua carreira. Se teve alguma influência familiar ou se foi uma escolha sua. Zé, na minha família, a única pessoa do direito é meu irmão, que hoje é juiz federal, e a gente tem uma idade muito aproximada, 1 ano e 6 meses de diferença. E a paixão pela advocacia pública nasceu pela paixão da advocacia como um todo. Eu ingressei na faculdade de Direito, sempre quis advogar, sempre quis ser advogado, e no primeiro semestre eu tive a oportunidade de ter um professor que era procurador do Estado do Ceará. Então, naquele momento, eu verifiquei que ali era a profissão que eu queria um dia exercer, que me permitia ser advogado público, de cumprir uma missão em benefício da sociedade e também de poder exercer a advocacia de forma privada, de uma forma plena. Então, naquele momento, eu resolvi seguir nessa carreira que, para mim, é a melhor de todas, é apaixonante em termos de missão, em termos de atribuição, do que você é capaz de poder entregar para a sociedade. Como é que foi esse teu processo? Você cursou a faculdade, você foi no Ceará, depois você veio para o Rio. Como é que você fez esse teu tempo? É interessante te fazer um resgate histórico, então, para a gente poder contar essa trajetória. Eu nasci em São Paulo, meus pais são cearenses, mas meu pai era piloto de avião, e ele teve que ir morar em São Paulo por conta da base Celar. Meu pai voava na VASP. E quando eu tinha 7 anos, meu pai se aposentou em 92 e a gente foi para o Ceará morar lá, porque meu pai sempre quis retornar para o Nordeste. Então minha infância, minha adolescência, minha vida de estudante de faculdade também foi toda no estado do Ceará. Ingressei na faculdade em 2003, já no Direito, e a partir dali a gente começou a fazer esse desenvolvimento e paixão pela advocacia. E quando me formei em 2007, passei no concurso para procurador da Fazenda Nacional e no concurso para procurador do Estado do Ceará. Primeiro fui nomeado para ser procurador da Fazenda Nacional e fui morar em São Paulo. Fiquei 3 meses em São Paulo e depois regressei para o Estado do Ceará para assumir o cargo de procurador do Estado do Ceará, que era o concurso que eu sempre almejava, o concurso que ali eu sonhava um dia em passar e conseguir essa aprovação. A carreira da advocacia pública ela é muito competitiva, né? Ela tem um viés assim de muita competição. E me parece que você gosta um pouco dessa situação. Me diz uma coisa, qual o conselho que você daria assim, para um advogado que esteja começando e que tenha essa intenção? Ter disciplina, ter resiliência e acreditar que ele pode. Uma vez, Zé, é interessante contar uma história, meu pai conversando com meu irmão e foi perguntar para ele quantas vagas tinha no concurso que ele ia prestar. João, quantas vagas tem nesse concurso que você vai fazer? Aí meu irmão falou, pai, eu não quero saber quantas vagas tem. Para mim basta ter uma, porque eu vou me dedicar para obter essa vaga. E aquela história me marcou, não tinha começado na época os meus estudos ainda para concurso público, e ali eu sempre, quando ia começar um estudo por uma prova específica, eu não me importava com o número de vagas, porque ali para mim eu tinha que me dedicar para ser o melhor dentro do meu possível, dentro do que eu tinha condição de fazer. E como meus pais me deram toda a capacidade para poder estudar, todo o planejamento, toda a condição, estrutura, para que a gente pudesse entregar o nosso melhor, eu me dedicava também a ser o meu melhor. E ali a gente conseguia sempre ter um resultado positivo quando eu era para ser. Se eu for fazer um resgate aqui, eu acho que o concurso que eu mais estudei, que eu mais me preparei, que foi no momento que eu me formei, eu não consegui passar.
Mas por que eu não consegui passar? Porque eu não estava preparado para aquela prova. Eu sempre estudava, Zé, para um concurso que tivesse 100 questões. E eu fazia tudo bem planejado. Eu deixava ali 15 minutos para marcar o gabarito. Eu fazia a prova objetiva 3, 4 vezes, quantas vezes eu tivesse de tempo. Eu usava todo o meu tempo de prova. E no final, eu deixava 15 minutos para preencher o gabarito. E todas as oportunidades que eu tinha de testar, de treinar, fazendo questões em casa, fazendo questões em sala de estudos, eu conseguia marcar 100 questões em 15 minutos. A questão é que no dia que eu fui fazer essa prova, eu não me atentei que eram 200 itens a serem marcados no gabarito. E quando eu fui deixar os 15 minutos, eu não consegui marcar os 200 itens no gabarito. Acabei marcando 120 e fui desclassificado por não ter marcado nenhuma das outras 80 respostas. E isso acabou acarretando na minha desclassificação e eu teria passado nesse concurso. Mas se eu tivesse passado nesse concurso, poderia ter me prejudicado para não ter conseguido a aprovação no concurso para procurador do Estado do Ceará, que era um concurso que eu sempre almejava, que a prova foi depois, foi quase um ano depois. E se eu tivesse passado naquela oportunidade, eu poderia ter me acomodado e não ter mantido um ritmo de estudo como necessário para conseguir a aprovação. Me fala uma coisa, você falou 2 palavras sobre disciplina e resiliência. Isso tudo na vida de um jovem assim, que está fazendo a faculdade e tal, é uma questão muito forte, porque você tem no mesmo período uma descoberta muito pessoal, que é você como pessoa, você com seus relacionamentos, você vivendo à noite, você tendo uma oportunidade de conhecer muita gente. Isso, de uma certa maneira, você teve que abdicar ou você conseguiu conciliar? Não existe alcançar o sucesso sem abdicação. Na época que eu tinha que me dedicar aos estudos para concurso público, eu estudava uma média de 14 horas por dia, eu não tinha vida social. Acordava 6h30 da manhã, 7h30 já estava estudando numa sala de estudo, saía 12 horas da manhã, 12 horas ali, meu dia para poder almoçar, em um intervalo de 1h30 já voltava para a sala de estudos, então 13h30 já estava estudando de novo, e estudava na sala de estudo até 10 da noite. E eu tinha 2 intervalos de 1h30 às 10 da noite, eu tinha 2 intervalos de 15 minutos, para que eu pudesse ali arejar a cabeça e colocar ali o pensamento para poder recuperar o fôlego para estudar. Chegava em casa 10h20, jantava, estudava até 11h30. Então eu tinha uma vida bem regrada. 11h30, meia-noite já estava dormindo para acordar 6h30 da manhã de novo. E isso num intervalo de 3 meses. Por isso que eu consegui ter o sucesso na aprovação num curto espaço de tempo. Com 23 anos de idade, eu já era um ex-procurador da Fazenda Nacional e um procurador do Estado do Ceará. Mas porque eu me dediquei àquele momento. E eu sabia respeitar os meus limites. Quando eu via que minha cabeça não estava boa, não estava fluindo, não estava conseguindo ali absorver o que o livro tinha para me passar, eu parava, ia para casa e tirava aquele dia de descanso para acordar zerado no outro dia. Porque se eu continuasse a insistir em algo que eu não estava tendo uma produtividade, eu ia me prejudicar e ia perder tempo. Então eu sabia a hora de recuar, eu sabia o momento de parar para poder recomeçar. E a gente sempre buscava ali se inspirar em pessoas que realmente merecessem uma atenção. E você me perguntou antes, quem poderia ter lhe inspirado? Você tem parentes, você tem alguém que possa lhe ter trazido, ter lhe dado um fôlego, uma garra, uma inspiração para chegar? E eu sempre conto uma história do zelador que cuidava da sala de estudo onde eu estudava. Ele chegava lá às 7 horas da manhã e saía às 11 da noite. 7 horas da manhã para poder abrir a sala, limpar e 7h30 começar, e saía 11 da noite porque a sala fechava às 10 horas e ele tinha que organizar depois. E aquela pessoa sempre que era o Francisco, sempre estava ali sorridente, sempre estava de braços abertos, brincando, fazia um café pra gente, oferecia um bombom de vez em quando, e sempre de bom humor. E ele nunca tinha dificuldade na vida, pelo menos não aparentava demonstrar. E ele saía de casa 4 horas da manhã, pegava 2 horas de transporte público para poder chegar e retornava para casa por volta de meia-noite, 1h. Ou seja, ele não tinha vida com a família dele, mas sempre ele estava sorrindo, sempre estava disposto. E nós, ali concursantes, que estavam ali estudando, às vezes a gente colocava alguma dificuldade que não existia na vida. Então, os problemas que a gente poderia ter eram irrelevantes nos problemas que o Francisco poderia ter.
Então, sempre aquilo me falava, eu não tenho um problema. Eu tenho pais que têm condições de me dar estudos, me darem condições para estudar. Então, para mim, eu só tenho que cumprir minha missão, que é poder estudar, aprender e dar o meu melhor no momento da prova. Então, eu estava conversando com você sobre a advocacia pública e sobre os concursos, né, que são muito importantes dentro dessa área. E eu queria saber de você, assim, se tem alguma coisa que você passou, que você gostaria de contar, uma história peculiar sua dentro dessa questão dos concursos. Me conta para mim. Zé, a gente falou que a resiliência é um dos pontos importantes para quem quer prestar concurso público. Eu tenho uma história boa. Foi quando eu fui fazer o concurso para procurador do estado do Ceará. Caí a prova no domingo de Semana Santa e eu já estava ali cansado, já estava ali um pouco desestimulado, cabeça já não aguentava mais ali aquele ritmo frenético de estudo. E já tinha conseguido a aprovação no concurso para procurador da Fazenda Nacional, então já estava um pouco mais acomodado, mas meu grande sonho era ser procurador do estado do Ceará. E na sexta-feira antes da prova, os amigos chamaram, era sexta-feira santa, chamaram para a gente sair, acabei tomando algumas além da conta, e passei o sábado ali remoendo por conta de uma ressaca. E no domingo da prova, você tinha uma prova objetiva de manhã e a subjetiva de tarde. Eu fui fazer a objetiva, a cabeça não estava tão boa, e na hora de marcar as respostas no gabarito, eu errei 5 marcações, então, ou seja, já perdi 5 questões. Fui para casa almoçar com minha mãe e falei para ela que eu não ia voltar para fazer a prova da tarde, porque ali eu não ia conseguir o resultado, porque já tinha fracassado em 5 questões, e ali a diferença entre o aprovado e o reprovado é mínima. Cada questão importa muito, e ainda mais eu tendo perdido 5, de forma ali por um erro besta. E quando fui fazer a prova, aí ela me estimulou aí, falou, não, eu tinha que ir, não podia desistir, não tinha me criado para que eu pudesse fracassar e não ter força ali de reerguer, e a resiliência me fez voltar para fazer essa prova de tarde. Das 5 questões, as 4 primeiras eu não sabia, e a quinta, numa leitura ali superficial que eu fiz da pergunta, eu falei, essa aqui eu sei. Quando saiu o resultado da prova, tinha conseguido a aprovação ali na primeira fase. Mesmo com essa falha, tinha conseguido a aprovação na primeira fase, na prova objetiva, ali em primeiro lugar. E na segunda fase, que seria a prova discursiva, as 4 primeiras questões que eu achava que não sabia, eu tirei nota ali perto da nota máxima, e a quinta questão, que era que eu sabia, numa leitura superficial, eu quase zerei. Ou seja, o aprendizado foi, nunca acredite na sua primeira leitura, nunca acredite na sua primeira impressão. Sempre dê uma chance, sempre se cobre mais, leia, releia, quantas vezes for necessário o enunciado de uma questão para você saber realmente o que está sendo perguntado. Se eu tivesse relido esse enunciado da quinta questão, realmente eu teria encontrado a resposta, que eu já tinha a resposta, eu sabia a resposta, mas por acreditar que a primeira leitura era suficiente, eu acabei me prejudicando. Então essa é uma história boa que a gente tem para falar da vida de concurso público e que nos ensinou muito, que a força da resiliência é acreditar sim, que você, mesmo estando num momento difícil, você consegue a sua aprovação se você estiver preparado. Então fica a dica para os concursados, né? Vocês toda hora têm que fazer uma segunda leitura para ver realmente o que você sabe ou não. Vicente, eu acho que isso aí é uma conversa assim, que eu até gostaria de prolongar. Mas nesse momento aqui, vamos dar um salto. Você está à frente da ANAP há 4 anos. Quais são as conquistas que você conseguiu durante esse período e essa gestão, e quais os desafios que você acha que você ainda tem para conquistar? Uma das grandes vitórias que nós tivemos foi a estabilização dos honorários sucumbenciais em favor do advogado público. Quando eu tomei posse como presidente da ANAP, em junho de 2020, vivíamos ali um período de pandemia e começou-se o julgamento das ADIs que tratavam da constitucionalidade do percebimento dos honorários pelos advogados públicos. E conseguimos ali, tivemos um primeiro voto contrário do relator, na época o ministro Marco Aurélio, e depois conseguimos os outros 10 votos em favor da advocacia pública. Então ganhamos aquele julgamento de diversas ADIs, porque todas as leis estaduais que trouxeram a previsão de honorários foram questionadas no Supremo Tribunal Federal, e conseguimos a vitória por uma maioria ampla de 10 votos a 1 em favor dos advogados públicos, e reconhecendo a titularidade dos honorários em favor dos advogados públicos. Então isso foi uma das grandes vitórias que tivemos no Supremo Tribunal Federal, e também tivemos
a questão da legitimidade para propor ações de improbidade. Com a nova lei dos processos de improbidade administrativa, foi retirado dos entes federados, dos estados, da União e dos municípios, a possibilidade de ajuizar a ação contra gestores ímprobos. E a ANAP, juntamente com a ANAF, que é a dos Advogados Públicos Federais, ingressou no Supremo Tribunal Federal com 2 ações declaratórias de inconstitucionalidade, buscando reconhecer que esse retrocesso social, com a retirada de legitimidade do próprio ente lesado, questionar em juízo o dano causado ao patrimônio público, seria um grande retrocesso para a sociedade. Isso não poderia ser admitido e seria uma inconstitucionalidade consequentemente. E tivemos uma vitória no Supremo Tribunal Federal nessa linha, reconhecendo que os entes federados, representados pelos seus advogados públicos, podem sim e devem ingressar em juízo, devem ser colegitimados junto com o Ministério Público para levar ao judiciário essas ações que estão tão importantes para punir aqueles agentes públicos que agiram com dolo e trouxeram lesão ao erário público, trouxeram perdas ao erário público. Me fala um pouquinho assim, me explica o que é a ANAP e um pouquinho da história dela. A ANAP é uma associação de advogados públicos estaduais e do Distrito Federal. Ela tem 41 anos de existência, foi criada ali aos trancos e barrancos por colegas que conseguiram dar esse primeiro passo, e ela tem essa missão de representar os procuradores de Estado no Congresso Nacional, tem a missão de representar e levar ao Supremo Tribunal Federal questionamentos de violação de prerrogativas da advocacia pública. Um dos temas que a gente sempre está batendo nas portas do Supremo Tribunal Federal diz respeito à usurpação das nossas atribuições. Nós temos advogados que não são concursados, são nomeados para cargo de comissão e querem exercer as atribuições que são de competência dos procuradores pela força da Constituição Federal, por força da Constituição Federal. E nós sempre vamos ao Supremo Tribunal Federal buscando o reconhecimento da inconstitucionalidade dessas leis estaduais que buscam permitir que advogados, sem serem concursados, sem serem aprovados no concurso público, que deve ser de procurador de Estado, exerçam atribuições que não competem a eles. Ainda tem muito isso? Acontece? Todo ano a gente ajuiza diversas ADIs. Todo ano a gente tem que ajuizar diversas ADIs para fazer esse questionamento, para evitar essa violação do artigo 132 da Constituição Federal, que ele diz que compete aos procuradores de Estado a representação judicial do ente federado e a sua consultoria jurídica. Ninguém mais pode exercer, a não ser nós, procuradores de Estado, essas atribuições que são tratadas no artigo 132 da Constituição Federal. Recentemente não, acabou agora o mês de setembro, né, o mês que todo mundo, enfim, ficou conhecido como o mês da saúde mental, e eu queria saber, com tanto trabalho, com tanta responsabilidade, o que a ANAP propôs assim, sobre essa questão, que me parece que agora houve um estudo recente em que você teve uma participação fundamental. A gente fez um diagnóstico da saúde para verificar nesse período pós-pandemia como é que estava a cabeça dos nossos colegas, como estava a questão mental dos nossos colegas, a saúde mental de cada um. E dali a gente teve uma constatação que trouxe uma preocupação para a ANAP, que 1/3 da categoria passa por problemas que envolvem a saúde da mente. E nós fizemos um trabalho junto às procuradorias de Estado, todos os estados da federação, buscando entender o que vem acontecendo e como a gente pode agir para melhorar. E a ANAP ela tem essa preocupação com os colegas, para evitar que essa doença, que muitos chamam de doença do século, que é a depressão, que é o burnout e várias outras doenças que envolvem a mente das pessoas. Pânico também. Pânico, crise de ansiedade, que ela se assole nas procuradorias de Estado. Então essa é uma preocupação. Eu tive diversos casos de colegas, pessoas próximas, que você jamais imaginaria que teria uma tendência a ter um problema de depressão, por exemplo, que estavam tomando medicamentos para poder conseguir sair com crises de ansiedade. Então isso para a gente trouxe uma preocupação e ligou um sinal amarelo, não só por colocar como setembro como mês da saúde mental, mas realmente trouxe essa preocupação para a gente. E a ANAP ela buscou firmar novos convênios que pudessem dar uma melhor qualidade de vida para os colegas, que eles pudessem fazer exercícios físicos, que eles pudessem ter um acompanhamento de perto. A gente buscou entender como é que está a sobrecarga de trabalho nos estados.
se realmente os colegas estão com estrutura física, tecnológica para fazer frente à demanda de trabalho que só cresce. Você acha que isso tem alguma coisa a ver com segurança, de alguma maneira? Porque eu acho que esse cargo é um cargo que visa muito a pessoa, né? Ela ser procuradora-geral do Estado e procuradora. Mas você acha que isso tem um pouco a ver com isso também? A instabilidade, da insegurança? Eu acho que também tem a ver. Não é um principal ponto. Eu acredito que um dos principais pontos que fazem desencadear esses problemas nos colegas é a questão da sobrecarga de trabalho, de não conseguir dar conta. É o medo daquilo desconhecido. Então eu vejo isso como um dos principais pontos que acabam trazendo para o colega problemas no que diz respeito à sua saúde mental. Você tem uma atividade física que você gosta muito, que você é Ironman, então você nada, você anda de bicicleta, você corre. Isso é como se fosse um escape, né? Não como se fosse, mas é um escape para você ter esse burnout um pouco diluído dentro da tua mente. Você conta um pouco dessa tua carreira de Ironman, quanto você se dedica. Deve ser uma coisa que você deve fazer bem cedo na manhã, né? Isso. Zé, esporte é vida, esporte é qualidade de vida. Eu sempre digo isso por onde a gente anda. O esporte, ele ensina muito a quem quer aprender. E o esporte de endurance, como é o triatlo, não é diferente. Ele te ensina a ter resiliência, ele te ensina a ter determinação, te ensina a ter disciplina, ele te faz uma pessoa melhor. Você não é melhor do que ninguém, mas ele te ajuda a encontrar a tua melhor versão. Isso que o esporte tem me ensinado. A partir do momento que você tem que acordar todo dia por volta de 4h20 da manhã para sair para fazer um treino, que é sofrido normalmente. Via de regra, você não vai no esporte, não é aquele algo prazeroso quando você está num ciclo de treinamento para uma pré-prova. Você está ali para sofrer, só que depois aquele sofrimento é recompensado. No final de falar, pô, eu consegui lá, fui lá e fiz. Fui lá, tentei e consegui fazer. E todo o sofrimento de um ciclo, ele é recompensado e coroado com a prova. Seja um ciclo para uma maratona, seja um ciclo para uma prova de triatlo de curta distância, longa distância, não importa. Sempre ele é recompensado. Todo esforço, toda abdicação que você teve que fazer durante aquele período, ele vai ser recompensado ao final. Porque o esporte, ele vai te entregar a tua melhor versão. E sempre quando você acha que você está bom o suficiente, o esporte te mostra que você não está bom o suficiente. E ele te coloca de novo, ele te faz calçar as sandálias da humildade novamente. Porque o esporte, ele vai te ensinar que você acha que você está preparadíssimo, você vai fazer uma prova e você quebra no meio da prova. Por conta de alguma soberba sua, por conta de você achar que você é melhor do que alguém, você nunca vai ser melhor do que ninguém. Você tem que ser sempre melhor do que você foi ontem. Claro que esse é um esforço físico muito grande, mas você tem alguma coisa você acha que isso, de alguma maneira, ele libera um espaço dentro da sua mente para que as coisas tenham uma resolução mais fácil? Com certeza, com certeza. O esporte, ele te dá uma saúde mental como poucas outras atividades vão conseguir te dar. Ela é uma válvula de escape. É um momento de você se encontrar, um momento... Quando você sai para fazer um pedal, por exemplo, de 4 horas sozinho, você tem um momento só você e Deus, que você vai estar sofrendo ali em vários momentos daquele treino e você tem que arranjar força, energia para poder terminar. Vai rodar 150 km de bicicleta sozinho, você tem que ter força para conseguir fazer. Se você não tiver força mental, o corpo manda parar e a mente tem que mandar continuar. Se a cabeça ceder ao que o corpo está mandando, você não consegue. Por isso que é um fortalecimento da mente a cada treino. Você não fortalece só o corpo, você fortalece a sua mente também. Prova de triatlo, que é prova de endurance, ela é muito mais mental do que física. Se o seu corpo sempre vai mandar sinal para parar. E sua cabeça é que tem que ter força para falar, não, eu consigo ir, eu vou me superar. Então sempre vai ser uma prova de superação. E o que é mais difícil para você? Eu vou dizer o que eu mais gosto, que é onde eu tenho a melhor aptidão, que é a corrida. A corrida, para mim, sempre é o mais difícil para a maioria das pessoas, porque é o terceiro das 3 modalidades, é a última. Então você já chega lá desgastado, mas para mim sempre é a que dá mais prazer e é a que me dá mais, onde eu consigo os melhores tempos. Então a natação, para mim, eu sempre tenho mais dificuldade,
porque eu nunca tive a técnica suficiente para fazer uma boa natação. O ciclismo, para mim, ele é muito bom, é a parte que mais demora da prova, normalmente é o ciclismo, então você tem que se dar bem na prova, só que para mim a corrida sempre vai ser, como é a última, sempre vai ser a parte que você vai ter um maior sofrimento, mas no final você vai ter uma maior recompensa. Vamos mudar um pouco de assunto e ir para a reforma tributária. Quais você acredita serem os pontos mais fortes, mais positivos da reforma tributária até o momento? Eu acredito que a reforma tributária brasileira ela tem que trazer uma simplificação do sistema tributário nacional. O Brasil hoje ele tem um sistema tributário mais complexo do mundo. Ninguém consegue entender. E nós estamos indo numa reforma que vai ser uma verdadeira revolução. Mas tem que ser uma revolução para o bem. Tem que ser uma revolução para a simplificação. Tem que ser uma revolução em prol do contribuinte. É isso que temos defendido em todas as audiências públicas que a ANAP tem a oportunidade de participar, em todas as reuniões que a ANAP tem a oportunidade de participar. Nós não podemos trazer do estrangeiro para o Brasil um sistema tributário complexo. Nós estamos criando agora o IVA, só que é um IVA dual, que os estados vão ter a competência tributária do IBS, que é o Imposto de Bens e Serviços, e a União vai ter a competência tributária do CBS, que é a Contribuição de Bens e Serviços. Estados e municípios de um lado e União de outro, com o mesmo fato gerador do tributo. Agora, a venda de uma mercadoria, ela vai fazer incidir o IBS e o CBS. Então, você tem um tributo que é dividido em dois, que você vai chamar de tributos siameses, que é um IVA dual, que são irmãos, o fato gerador é o mesmo. Se a gente não conseguir mostrar para a sociedade que isso não vai gerar um aumento da carga tributária nos produtos, se a gente não conseguir mostrar para todo o meio, o mundo jurídico, o mundo contábil, que ali vai ser mais fácil, vai simplificar o entendimento da real carga tributária que incide em cada operação, a gente não vai conseguir atingir o verdadeiro objetivo dessa reforma, que é uma simplificação. A gente não está fazendo a reforma para aumentar a carga tributária nem para tornar mais complexo. A gente tem que fazer uma reforma tributária para permitir que a tributação seja menor e permitir que ela seja mais simples e fácil de identificar o que é tributo e o que não é. Essa reforma tributária ela já está assim no imaginário brasileiro há muitos anos, né? Todo mundo, em vários governos se fala que vai ser feito, que vai ser feito, que vai ser feito, aí realmente agora parece que deram um grande passo para isso, mas eu acho que há uma dificuldade dessa que você falou, da simplificação, e principalmente de como colocar isso para o povo brasileiro, como explicar isso para ele, que ele vai ter esses dois momentos, esse CBS e esse outro, o IBS, que são coisas diferentes, mas que ao mesmo tempo vão trabalhar juntas, como você falou. O que você acha que falta assim, para que as pessoas tenham esse entendimento melhor do que isso seria a coisa tão esperada que vai acontecer no Brasil? E eu acredito que os debates em ambas as casas legislativas, Congresso Nacional como um todo, Câmara dos Deputados e Senado Federal, ele tem que ser ampliado. Agora já tivemos a votação dos PLPs 68 e 108 na Câmara dos Deputados e eles agora estão sendo encaminhados para o Senado Federal. Lá vai ser o momento de se debater mais uma vez e aprimorar ainda mais essas duas legislações tão importantes que vão regulamentar a reforma que tivemos ano passado na Constituição. Então nós temos que regulamentar da melhor forma possível para que o contribuinte consiga entender e o contribuinte participar desse debate. O contribuinte deve participar dessas discussões para ele poder compreender essa reforma tributária. Se ele não participa, ele não compreende. Zé, nós iremos ter muito questionamento judicial dessa reforma. Não tenho dúvida disso. Mas nós precisamos fazer uma reforma que erre o menos possível. Erros vão existir, que deverão ser corrigidos no futuro. Mas nós temos que errar da menor forma possível. Essa questão de devedores que costumam ser os nossos grandes devedores, quais seriam as melhores estratégias, você acha, que para combater eles agora? A legislação que está em tramitação em ambas as casas tem uma oportunidade única de conceituar, levar para a legislação um conceito de devedor quanto mais. Devedor quanto mais é aquele que ele permite a incidência, a ocorrência do fato gerador, ou seja, ele faz um negócio jurídico e ele não recolhe o tributo como deveria recolher. Ele declara e não paga. Ou seja, ele causa dois males à nossa sociedade.
Primeiro, por praticar uma concorrência desleal que vai trazer o encerramento de atividades de concorrentes. A partir do momento que ele consegue fazer um preço inferior ao preço justo de mercado, ele acaba gerando desemprego porque o concorrente dele vai fechar as portas e vai ter que demitir seus funcionários. Em segundo, porque ele não paga o tributo. E ao não pagar o tributo, aquele valor que não foi recolhido em favor dos cofres públicos não vai retornar para a sociedade em forma de política pública. A gente paga tributo para que aquele tributo volte para a sociedade como um todo em forma de política pública, em forma de segurança, em forma de moradia, em forma de lazer, em forma de todos os direitos sociais que nós temos, principalmente em prol daquela sociedade mais carente. A partir do momento que não tem um devido recolhimento, nós vamos ter essa dupla penalidade para a sociedade brasileira. Então, esse momento da discussão da reforma tributária é o momento para a gente poder levar a conceituação de devedor quanto mais para a legislação federal. Você acredita que quando você tem essa discussão tão ampliada dentro do modelo e do nosso país, você acha que as pessoas que estão nessa conversa, elas estão preocupadas realmente com a política pública? Eu acredito que sim. A gente não pode desacreditar no ser humano. Eu acredito que a gente tem que sempre deixar a esperança ser renovada, como o nascer do sol renova ali a nossa expectativa de ter dias melhores. Então eu não vejo essa falta de interesse, eu não vejo esse descompromisso com as políticas públicas ou com as coisas públicas. Nós temos que acreditar na bondade do ser humano e acreditar que ainda é possível sim fazer, termos situações melhores e termos um mundo melhor. E o Brasil deixar de ser o eterno país do futuro. É verdade. Isso aí é uma coisa que me atormenta um pouco. Mas olha só, acho que as eleições são um fato para que isso, né, se renove. Essa esperança, como você falou, e você acredita mais e mais na possibilidade da gente ter um país presente. Esse uso da inteligência artificial hoje, que é uma coisa super discutida dentro da eleição, as pessoas muito acreditam, outras desconfiam. Então, quais são os principais impactos que você vê na regulamentação dessa tecnologia nesse contexto eleitoral? Zé, a inteligência artificial ela afeta a nossa vida em todos os aspectos. E nas eleições não poderia ser diferente. A eleição que se fez em 2022, a eleição que foi feita em 2020, hoje não é mais a mesma. Em 2024 nós temos novas tecnologias que estão sendo utilizadas pelos candidatos e muitas vezes no sentido ruim, muitas vezes para prejudicar os seus opositores, muitas vezes para ludibriar os eleitores. Então essa é uma preocupação que temos que ter. E o Tribunal Superior Eleitoral está vigilante quanto a isso. Ele está evitando que a inteligência artificial seja utilizada para trazer um prejuízo para a sociedade brasileira. A inteligência artificial deve sim ser utilizada nas eleições, mas para o bem, para fazer propostas. Nós temos que ter campanhas propositivas. Hoje as redes sociais elas dominam a forma de contato entre eleitor e candidatos. Se a gente utilizar isso de uma forma equivocada, de uma forma para trazer malefícios para a sociedade, isso não é justo. Nós temos um financiamento misto de campanha. Podemos pessoas físicas financiar a campanha, como nós temos o fundo eleitoral para o financiamento de campanhas. A partir do momento que a gente utiliza mais de 4 bilhões de reais que vem dos cofres públicos para fazer o financiamento público de campanha, para fazer campanhas que visem denegrir, que visem difamar e caluniar candidaturas opositoras, você está tendo uma malversação do recurso público. Isso tem que ser combatido, isso com todas as forças. A força da legislação tem que ser utilizada para punir essas pessoas que gastam recurso público para fazerem campanhas com o único intuito de agredir, de trazer violência, de aumentar ainda mais a polarização que o nosso país já vive. Nós temos que pensar em campanhas com propostas, campanhas que digam aonde vão empregar os recursos públicos que aquele gestor irá ter à sua disposição caso eleito. Que ele diga, que ele escolha as políticas públicas que ele vai entregar para a sociedade caso ele seja eleito. E não campanhas que visem atacar, que visem trazer violência, que visem trazer ainda mais um ambiente conflituoso para a nossa sociedade. Mas você acha que nesse momento a gente está bem preparado para isso? Ou ainda é uma questão de se adaptar a esse momento e no futuro fazer alguma coisa? Porque você vê que
agora, recentemente, nessa eleição, existem casos super dimensionados de fake news. Fake news e de pior, como você falou, de agressão moral. Então, como é que você sente? Você acha que a gente vai ter uma mudança radical em breve dentro desse conceito, ou a gente vai estar aprendendo a cada eleição? A gente vai continuar aprendendo a cada eleição. O avanço da tecnologia anda muito mais rápido do que a gente pode acompanhar. Então, a cada eleição teremos novidades. A cada eleição, o Tribunal Superior Eleitoral, que é quem faz a fiscalização das eleições no nosso país, tem que se aprimorar e buscar andar o mais próximo possível dos avanços tecnológicos. É muito dinâmico, Zé. É muito dinâmico. A cada momento a gente vê a criação de uma nova ferramenta. Nas eleições passadas nós não tínhamos a força do ChatGPT, por exemplo. Nas eleições passadas nós tínhamos outras redes sociais. Hoje nós temos redes mais avançadas com tecnologias que conseguem mirar o eleitor de acordo com a ideologia dele. Então essa é a preocupação. A força da internet, nascendo ali nos anos 2000, no começo dos anos 2000, nas eleições mundiais, em todos os países, que é o que a gente tem que acompanhar. Nós tivemos ali um dos primeiros casos de que a internet foi utilizada para influenciar no pleito eleitoral, foi na Itália, com o nascimento do movimento 5 Estrelas, com a criação, pegando um humorista, que era o Beppe Grillo, e utilizou ele como uma figura para você municiar, influenciar toda uma eleição, enviando informações direcionadas de acordo com a sua ideologia. Se você era favorável à caça, por exemplo, ele enviava propostas de governo que eram favoráveis à caça. Se você era favorável à defesa dos animais, enviava proposta de governo favorável à defesa dos animais. Ou seja, sem compromisso nenhum com a sociedade, com o único intuito de obter o maior número de votos possível. Então essa é uma preocupação que temos que ter. Evitar que pessoas sem compromisso com a coisa pública, pessoas demagogas, ocupem espaços que depois a sociedade pode se arrepender de ter depositado um voto de forma errada numa pessoa que ela vendia uma imagem que ela não representava. Você vê isso em diversos cantos do mundo, né? Hoje. Isso. E sobre essa questão da Casa das Apostas, que agora eu não consigo entender muito, porque como não existe uma lei que o jogo no Brasil é permitido, vamos dizer assim, você tem uma explosão de novos sistemas de aposta, né? Que principalmente nem estão baseados no Brasil, estão fora e entram a casos de pessoas de baixa renda colocarem muito dinheiro nesses jogos, nesses games, e acabar tendo, enfim, gastando dinheiro até de Bolsa Família. O que você vê dentro da regulamentação desse processo dos jogos? Você entende que isso vai ter uma lei específicas, vão ter punições, como é que você vê esse ambiente? Nós estamos tendo a maior transferência de riqueza, de patrimônio dos pobres para os ricos. E uma pequena parcela dos ricos. Poucas centenas. Essa é a nossa preocupação. O pobre está ficando miserável, mais do que já é, e uma pequena parcela está conseguindo arrecadar bilhões de reais. Então essa é a nossa preocupação. Em 2018, Zé, veio a permissão de operar jogos no Brasil, mas e esses sites todos sediados no estrangeiro, em paraísos fiscais. Ano passado o governo buscou regulamentar, mas o governo, quando buscou regulamentar a operação desses sites de apostas no nosso país, ele olhou apenas para a área tributária. Ele cobrou uma outorga de 30 milhões, você podendo operar até 3 sites, e você passaria a fazer um pagamento de tributos após janeiro de 2025. O governo ele não pensou, ao regulamentar, na questão da propaganda, na questão da proibição ou criar obstáculos para que pessoas que fazem parte de programas sociais federais, estaduais ou municipais, como o Bolsa Família, como o Pé de Meia, e dentre vários outros, pudessem acessar. O governo se preocupou apenas na questão da arrecadatória e não se preocupou com o ser humano. Não se preocupou com aquela pessoa que já vive uma vida miserável, que ganha R$600 por mês, que vem do Bolsa Família,
para restringir o acesso dela a esses sites, essas casas de apostas online. Eu acredito que essa é a preocupação que nós devemos ter agora. É fazer uma restrição como tem para as bebidas alcoólicas, como tem para os cigarros, fazer a restrição também de propagandas de sites de apostas. Nós não podemos mais permitir que o pobre fique cada vez mais pobre e uma pequeníssima parcela da população fique bilionária às custas da desgraça dos outros. Então essa é a nossa preocupação enquanto cidadão, de olhar e permitir que a sociedade ela tenha um acompanhamento mais de perto dessas casas de apostas online e permitir que a sociedade como um todo não sofra esse grande mal, que vai ser uma grande crise de saúde pública que nós iremos enfrentar, por pessoas, como a gente já falou, com problema de saúde mental, por pessoas sendo cada vez mais miseráveis, com pessoas deixando de se dedicar, de investir na sua própria educação para perder dinheiro nesse site de aposta. São 24 bilhões por mês que são destinados ao site de apostas. Nós temos de 14 bilhões que são pagos em programa do Bolsa Família, são destinados, 1/3 retornam para apostar em jogos online. Isso não está certo. A pessoa que recebe R$600 por mês de Bolsa Família, ela não pode ter permitido o acesso a ela, não pode ser franqueado o acesso a ela a esse site de aposta. Porque se ela já vive uma vida miserável, ela não tem como destinar recurso para estar apostando. Mas ela não é culpada por isso. Porque ela já vive uma vida miserável e às vezes isso é um lazer que ela encontra. Mas a partir do momento de uma facilitação, porque você consegue apostar ali do seu próprio celular. Ou se cria dificuldades para que essas pessoas apostem, ou a gente vai viver um Brasil cada vez mais miserável. E como é que você acha que pode ser esse ajuste? Como é que poderíamos fazer algo que pudesse conter essa evasão de divisa, de dinheiro dos mais pobres? O que você sente que pode ser feito? Uma coisa assim, esse imposto, ou você parar a publicidade para um determinado público ou em determinados setores? Zé, Porque ela entra em tudo, ela vê no WhatsApp, ela entra em qualquer meio de comunicação, você vê, principalmente na TV, que é a TV pública, né? TV, enfim, de graça. Então você vê ali. nós temos que criar restrições às propagandas, sim. E eu acredito que esse seja o primeiro começo, seja o primeiro passo. A gente pensar em limitações da propaganda. Você não vê mais propaganda de cigarro? Então, Bebidas alcoólicas, exceção. Então a gente tem que começar limitando isso. Dificultar o acesso. Segundo passo. Não permitir que pessoas que façam parte de programas sociais, ProUni, FIES, todos aqueles outros, eles possam acessar essas plataformas. Dificultando a vida, dificultando o acesso a esse site, você já consegue um grande avanço. Um grande avanço para toda a sociedade. Tudo que o governo arrecadar, praticamente, com o site de apostas, ele vai ter que destinar para a saúde, para buscar combater os males que irão vir para a sociedade oriundos dessas apostas online. Essa é uma grande preocupação que nós temos. Nós temos que criar dificuldade para que as pessoas apostem. Não pode ser algo fácil, não pode ser algo que esteja ali em contato com sua mão, com o celular, um computador, que você consiga fazer acesso a essas plataformas e trazer toda a desgraça que nós estamos vendo na população. Jovens que não têm recurso para estudar estão pegando o dinheiro do pé de meia, por exemplo, que já não podiam poder acessar, já não deveriam ter direito ao acesso porque são menores de 18 anos, mas estão pegando recurso do pé de meia para fazer apostas online. Pessoas que estão sendo beneficiadas de programas sociais fazendo as apostas online. Então essa é uma grande preocupação que nós temos. vamos falar um pouquinho sobre essa autonomia orçamentária da advocacia pública. Quais mudanças a gente pode ver nos próximos anos? O que você acha que vai acontecer? Os desafios que a advocacia pública apresenta nesse momento? O que você entende que tem que ser mexido por hora? Zé, a autonomia orçamentária não é nada mais, nada menos do que você permitir que as procuradorias de Estado cuidem das suas próprias casas, que eles façam a gestão do seu próprio orçamento. Você não tira nenhuma atribuição do governador, no caso das advocacias públicas estaduais. Muito pelo contrário, você permite que o governador entregue um orçamento já montado para o ano subsequente para aquelas pessoas que têm
condição de fazer a sua própria gestão. É permitir que um conselho superior de uma procuradoria de Estado ou o próprio procurador-geral escolha se o adequado naquele momento é abrir um novo concurso público para uma carreira de apoio, abrir um novo concurso público para um cargo de procurador ou contratar uma plataforma tecnológica que ajude no trabalho finalístico dos colegas. É permitir que aqueles colegas que ali estão na linha de frente possam fazer a própria gestão das suas casas, que eles verifiquem se o ideal é comprar novos computadores ou gastar aquele recurso com outra estrutura física, outra estrutura tecnológica que esteja ali à sua disposição. Então eu vejo dessa forma, a gente tem que pensar sim que essa função essencial à justiça, tão importante para a sociedade, que é a advocacia pública, tenha os seus anseios, tenha a sua estrutura melhorada para que ela possa continuar cuidando das pessoas e cuidando cada vez melhor das pessoas. Que essa é a nossa missão. Nossa missão não é defender o Estado. Nossa missão é cuidar das pessoas. É permitir que os governadores democraticamente eleitos cuidem das pessoas, cuidem da sociedade como um todo, principalmente daquela mais miserável. Me fala uma coisa, você, como presidente da ANAP, você conhece os procuradores do Brasil todo, mais ou menos, né? Vamos dizer que você tenha... O que você hoje vê, principalmente na escalada de um procurador, o que é diferente de um procurador que passa num concurso lá em Roraima e um outro que passa aqui e no Paraná? Eu acredito que todos eles têm um ponto em comum, que é o brilho nos olhos. É a vontade de fazer o seu melhor. É a vontade de devolver para a população todo o investimento que é feito na carreira da advocacia pública. E esse é um ponto comum. Aonde a gente viaja, já tive a oportunidade de rodar o Brasil, em todas as procuradorias de Estado mais de uma vez, e sempre quando a gente chega num Estado e vai fazer uma visita aos colegas, a gente vê a vontade deles, e muitas vezes essa vontade acaba limitada por falta de recurso público, mas eles têm a vontade de sempre entregar o melhor para a sociedade, de entregar o seu melhor na defesa da sociedade, na defesa do Estado, para que a sociedade tenha uma qualidade de vida melhor. Não tenha uma ponte, não tenha uma escola, não tenha um hospital que não tenha passado pela análise jurídica de um colega procurador. E todas essas políticas públicas, elas são feitas para que a sociedade tenha uma vida melhor. Somente aqueles que precisam, cada vez mais, da mão do Estado. E você, como presidente, se sente assim responsável em criar essas pontes? Com certeza. A gente tem uma grande responsabilidade em presidir essa entidade de classe nacional para que a gente possa permitir para o colega que ele tenha uma qualidade de vida melhor e ele possa transformar aquela qualidade, aquela estrutura de trabalho melhor em prol de toda a sociedade. Se ele não é cuidado, se a ANAP não cuida dele, se a ANAP não se importa com ele, ele não consegue entregar o seu melhor para a sociedade. Então a ANAP, a gente tem uma bandeira, que é a ANAP que importa e a ANAP que cuida. A gente cuida daquelas pessoas que têm o objetivo de cuidar da sociedade. Então essa é a nossa missão, cuidar dos colegas procuradores para que eles possam cuidar de toda a sociedade, dos seus estados, da melhor forma possível. Eu quero agradecer a você por estar aqui hoje. Acho que eu aprendi bastante, vi bastante essa questão da disciplina e da resiliência. Você é um jovem, fiquei muito feliz porque é difícil a gente ver jovens assim, com essa determinação e com essa vontade pública de servir ao país. Muito obrigado, gostei muito e muito sucesso para você. Eu que agradeço a oportunidade, Zé, de estar aqui com todos os seus seguidores, todos aqueles que te ouvem, que te assistem, e a gente poder contribuir um pouco com esse podcast tão importante que vem desbravando caminhos aí nas mídias sociais. Muito obrigado pelo convite, estamos à disposição no que você precisar. Obrigado, adorei.